Bom dia a todos. Quero iniciar agradecendo o convite e dizer do prazer de poder estar aqui neste dia para tratar de um assunto que acredito que no Ministério Público não tenha precedentes de estudos aprofundados. Venho de primeira mão dizer que me sinto um pouco estranho no ninho, porque não tenho a capacidade técnica, o conhecimento técnico sobre o tema específico, prevenção e combate a incêndio. A tarefa que me foi dada é de buscar tecer considerações gerais sobre as competências legais. Suponho eu que seja sobre as competências legais na área de segurança contra incêndio. Para que eu pudesse, portanto, buscar um caminho, trilhar um caminho para conversar com vocês, com os colegas, com os amigos, já tenho amigos aqui, eu procurei, primeiro, fazer algumas perguntas para buscar essas respostas. Se eu vou tratar de competência legal, eu preciso identificar um sistema legal. Qual é o sistema legal vigente de competências? Para que eu possa buscar esse sistema legal e tecer comentários sobre ele, eu fiz uma outra pergunta. Qual o grau de avanço desse sistema? Qual o papel do Estado dentro desse sistema? E do particular? Qual o grau de responsabilidade e responsabilização dos atores do sistema? Aliás, quem são os atores do sistema? Como se organiza o sistema de segurança contra incêndio no Brasil? E buscando as respostas para essas indagações, cheguei a uma outra pergunta. Há um sistema de segurança contra incêndio no Brasil? Os senhores estão mais afeitos ao tema do que eu. Pelo pouco que eu busquei, eu não consegui identificar um sistema de segurança contra incêndio devidamente organizado no Brasil. Com essas perguntas, eu adotei a seguinte metodologia. Se a última resposta for positiva, ou seja, se eu encontrar um sistema de segurança, eu posso encontrar as demais respostas. Agora, se eu chegar à conclusão de que não tem um sistema, eu vou simplesmente palpitar, me desculpa a expressão, sobre as demais respostas, porque eu vou ter que construir essas outras respostas. Nós vamos ter que achar os caminhos de respostas para essas indagações. Nas informações que eu recolhi, no trabalho que eu procurei desenvolver, eu não encontrei um sistema organizado. E, portanto, eu vou buscar um caminho de construção. E esse é um desafio. É um desafio que não é meu, é nosso. E eu conto com a ajuda de vocês, porque certamente eu vou escorregar em alguns momentos por desconhecimento técnico em relação ao assunto. Muito bem. Se eu vou procurar um caminho de construção, dentro dos estudos que realizamos, da compilação de material, eu procurei uma frase de efeito, eu procurei um caminho, eu procurei um lema como diretriz. Incêndio se combate com planejamento e responsabilidade. Por que a expressão planejamento? Porque, sob a ótica técnico-jurídica, o planejamento vem desde o planejamento do Estado organizado na Constituição Federal, para que depois as instituições de ordem constitucional e as instituições de ordem administrativa, as instituições supremas e as instituições administrativas, consigam se conjugar em esforços para, junto com o dono dessa organização, que é o povo, buscar os caminhos de responsabilidade e responsabilização pelo sistema. Dentro desse lema, nós procuramos identificar uma missão. Qual é a missão do sistema, do lema? É a de prevenção e combate a incêndio. E quem são os responsáveis
na normatização, na sistematização, no planejamento. Os responsáveis, a própria Constituição indica, quando ela trata dos direitos e garantias individuais, sociais, coletivas, dos direitos políticos, dos direitos individuais e assim por diante, que é dever do Estado, mas, evidentemente, também é obrigação de todos. Agora, nesta área de segurança, ainda que seja uma área específica, segurança contra incêndio, o gestor do sistema deve ser o Estado. É função constitucional do Estado a gestão do sistema. E o que é a gestão do sistema? Em que implica essa gestão do sistema? Implica desde definir competência, definir responsabilidade, executar o que for estabelecido, fiscalizar e, por fim, reprimir eventual desvio por erro ou abuso. Muito bem, para que a gente possa responder a todas essas tarefas, eu busquei o caminho sob a ótica técnico-jurídica, que é o que me foi dado abordar, competências legais. Então, eu tive que buscar, num primeiro momento, qual a natureza jurídica do incêndio. E eu encontrei na Codificação Brasileira de Desastre a previsão do incêndio. O incêndio, portanto, é um desastre. O incêndio caracterizado como fogo sem controle. A partir do momento que eu identifico o incêndio como sendo um desastre e que eu identifico o incêndio como sendo fogo sem controle, eu preciso, para que eu possa combater, para que eu possa planejar, para que eu possa responsabilizar, para que eu possa definir a gestão do Estado, para que eu possa definir a responsabilidade do Estado e do particular, buscar as causas e consequências desse incêndio. A primeira questão que me veio à cabeça, portanto, é que a gente consiga definir dentro da Constituição Federal o que seja a responsabilidade legal. O que é responsabilidade legal do agente público não é responsabilidade legal do particular. O que é responsabilidade legal do particular é responsabilidade legal do agente público. O artigo 5º, inciso 1 da Constituição, define o princípio da legalidade sob a ótica do particular. E ele diz lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Quer dizer, o particular, no exercício da sua inteireza dentro do Estado, no exercício dos seus direitos individuais, dos seus direitos coletivos, dos seus direitos sociais, dos seus direitos políticos, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não o proíba. Ao contrário do administrador e do agente público, cujo princípio da legalidade vem lá no artigo 37 da Constituição, nos princípios gerais da administração pública. E lá no artigo 37 da Constituição está previsto o princípio da legalidade, entre outros vários princípios. Obviamente, se eu abstraio que o particular pode tudo, só não pode o que a lei proíbe, em contrário senso, eu digo que o administrador só pode aquilo que a lei lhe autoriza. Ele não pode nada mais do que aquilo que a lei lhe autoriza. Portanto, os agentes a serem geridos pelo Estado, agentes públicos e agentes particulares, devem encontrar as suas competências legais dentro deste princípio de legalidade. A outra questão que nós fomos buscar é com relação à segurança. Quando a gente fala em segurança contra incêndio, na Constituição Federal nós vamos encontrar a expressão segurança várias vezes, conforme nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Mas nós vamos encontrar essa expressão segurança com várias faces. A segurança é um direito ou é uma garantia? Eu tenho direito à segurança ou a segurança me garante os direitos? A segurança me garante o direito à vida, a segurança me garante o direito ao patrimônio, a segurança me garante todos os demais direitos, ou a segurança é um direito em si? O artigo 5º da Constituição Federal estabelece quais são
os direitos individuais e, dentre eles, estabelece o direito à segurança. Muito bem, dentro desse pequeno panorama que nós pusemos, nós vemos, então, em contraponto a essas expressões direito, na expressão do Estado, que vai ser o gestor, que deve ser o gestor, a expressão poder. E o que é o poder? Difícil conceituar poder. No direito, não há quem conceitue poder com precisão. A definição ou a referência a essa expressão que mais me toca é a expressão que diz que o poder é uma energia reflexa, é uma energia que do povo reflete para o governo, que reflete sobre o povo. Portanto, se é uma energia reflexa, ela não pode ultrapassar as suas fontes. Então, o poder é sempre limitado. Daí a importância de referência sempre da legalidade, do princípio da legalidade. Porque o poder do Estado somente pode ser exercido através do sistema legal. Muito bem. E nessa composição de poder do Estado, a contribuição efetiva para que esse poder não se torne déspota, para que esse poder não se torne autoritário, para que esse poder não se torne infinito e não venha a subjugar aquelas pessoas, ou as pessoas que refletem o próprio poder, a contribuição de Montesquieu na formação do Estado é muito importante e é uma lição de inspiração de um Estado democrático que não pode ser esquecida na estruturação e na organização do Estado como um todo, que é a divisão de poderes. Ou seja, se você concentra poder numa única unidade, você efetivamente torna aquele poder autoritário. Poder de regulamentar, de fiscalizar e de punir numa mesma entidade. Isto torna o Estado autoritário. É por isso que Montesquieu diz que só o poder freia o poder. E, portanto, ele sugere que o poder, em verdade, é uma função e ele vai ser dividida em órgãos independentes. O legislativo vai fazer o regramento, o executivo vai executar, e se houver um conflito de interesses entre essa legislação e essa execução, surge então o Poder Judiciário para que possa solucionar esses conflitos de interesse. Muito bem. Portanto, se eu estou falando de segurança contra incêndio, dever do Estado, obrigação de todos, e aqui eu me permito a dizer o seguinte, com relação a ser um direito ou garantia, pouco importa nesse momento, é uma questão retórica de pouca valia. O que importa é que a gente tenha uma segurança, que a gente tenha uma segurança jurídica, que a gente tenha uma segurança pública, que a gente tenha uma segurança contra incêndio e assim por diante. E eu então me permiti, nesse momento, tratar do incêndio como desastre e sob o aspecto dele ocorrido, de quem é a responsabilidade na ocorrência de um estado, de um incêndio. E qual é a forma de responsabilização? Para que depois a gente volte a buscar uma diretriz na resposta daquelas tarefas e daquelas perguntas iniciais. E nesse sentido, a gente tem expresso na Constituição Federal, no parágrafo 6º do artigo 37, a responsabilidade objetiva do Estado. Bom, se o Estado é gestor e o Estado tem responsabilidade objetiva, o primeiro aspecto que a gente tem é que o Estado não pode ser omisso. Na omissão, gera responsabilidade. E, portanto, se eu estou afirmando que nós não temos um sistema de segurança contra incêndio, eu já estou afirmando a omissão do Estado. E, portanto, eu já estou afirmando, num primeiro momento, a eventual e possibilidade de responsabilização do Estado por omissão, na falta de um sistema. Já a responsabilidade do agente público é subjetiva. Depende de aferição de dolo e culpa, e aí ela pode ser sob o aspecto administrativo, civil, penal e outras consequências. E a responsabilidade do particular? Já foi dito aqui sobre o Código do Consumidor, e o Código do Consumidor reflete e revela um grande avanço
no sistema do Estado, porque retira a paternidade estatal e estabelece a responsabilidade do cidadão, e estabelece a responsabilidade do sistema econômico. A própria Constituição Federal diz que a empresa e o capital devem estar a serviço do bem-estar social. Não há capital que não esteja a serviço do bem-estar social. E, portanto, quando o Código do Consumidor estabelece a responsabilização nas relações de consumo, ele o faz de forma objetiva. Ele equipara, então, o prestador do serviço, o fornecedor de produto, enfim, todas as relações de consumo, e diz, aquele que exerce uma atividade econômica, em outras palavras, né, tem a responsabilidade objetiva. Basta a demonstração do nexo de causalidade. Não é preciso aferir nem culpa nem dolo, o evento e o nexo de causalidade com a relação de consumo. Portanto, hoje nós temos esse quadro, a responsabilidade objetiva do Estado, a responsabilidade objetiva nas relações de consumo e a responsabilidade subjetiva nas demais circunstâncias. Aí está os artigos do Código do Consumidor a que eu me referi, cuja leitura não precisa. Voltando ao incêndio, cuja natureza jurídica ele estabelece como sendo um desastre, e voltando à codificação brasileira de desastre, nós vamos ver que aí o incêndio, dentro dessa codificação brasileira, e os senhores sobre esse tema conhecem melhor do que eu, ele está incluído em várias espécies. Nós vamos encontrar os incêndios naturais, os incêndios geológicos, hidrológicos, meteorológicos, os incêndios, os desastres. E nós vamos encontrar o incêndio incluído nos desastres climatológicos em decorrência da seca, incêndio florestal. Hoje pela manhã, os jornais noticiavam um incêndio aqui na Serra da Cantareira e também ali em Jundiaí, na Serra Japi. Como é que é? Japi. Mas acho que foi outro. Cristal. Isso. Muito bem. Com consequências ambientais. Não é? Com consequências ambientais. E é aí também que eu fui encontrar a correlação de incêndio como sendo fogo sem controle. E aí vem os incêndios em áreas protegidas, incêndios em áreas não protegidas, e depois eu vou encontrar também o incêndio causado por produtos perigosos, e eu posso fazer a correlação com o Código do Consumidor, e vou encontrar também o incêndio urbano, né, os incêndios urbanos, também na codificação brasileira de desastre. O incêndio em plantas e distritos industriais, parques, depósitos, propagação descontrolada de fogo em plantas e distritos, parques, incêndio em aglomerados residenciais, propagação descontrolada de fogo em conjuntos habitacionais de grande densidade. E aqui nós poderíamos incluir as preocupações do coronel com relação às ocupações urbanas, né? As áreas de risco, as moradias individuais e assim por diante, que seriam espécies dessa tipificação que a codificação dá. Muito bem, para tratar de tudo isso, então, a gente vai buscar alguns conceitos do direito constitucional na organização política e social da nossa sociedade, para que a gente possa definir as competências legais e chegar a ver como é que a gente faz para ter um sistema organizado, decente, que a gente possa dizer assim, onde eu busco, e eu sei achar. Porque o que se percebe é que nós estamos aqui discutindo ainda a definição de competências do Corpo de Bombeiros, ainda a definição de competências da Prefeitura, ainda a definição de competência do Estado, definição de competência da União. E por que isto ocorre? Porque ainda ninguém parou, com todo o respeito, pelo que vejo, para fazer o que o Álvaro, que me antecedeu, disse. Parar de atirar para tudo quanto é lado, centrar, organizar e sistematizar. Essa é a questão que se coloca, ao meu modo de ver, de maneira relevante. O Estado é a conjunção de um povo sobre um território, com a soberania, que é o governo, e com a finalidade de buscar o bem-estar do seu povo,
No caso, a nossa Constituição estabelece isso. O importante aqui para nós é sabermos que o nosso Estado, ele é uma federação e, portanto, o poder é exercido de maneira descentralizada. A forma de governo é uma república, a alternância do sistema de poder. A forma republicana de governo, ela importa na necessidade obrigatória de uma burocracia oficializada. Todos nós temos, muitas vezes, um pouco de preconceito em relação a essa expressão burocracia, mas é porque ela é mal utilizada. É como havia, e ainda há em alguns segmentos, preconceitos com a expressão direitos humanos, relacionando direitos humanos simplesmente com direito penitenciário e assim por diante. Como se os direitos humanos não fossem inerentes a cada um de nós, desde a nossa concepção, enfim, nosso desenvolvimento e assim por diante. Da mesma forma, em relação à burocracia. O que eu quero dizer de burocracia oficializada é que não se pode admitir que num Estado democrático de direito, com a alternância do poder, se faça a alternância de todo um sistema organizado num eventual aparelhamento do Estado. A burocracia oficializada, ela impede o aparelhamento político do Estado, político-partidário do Estado. E ela estabelece responsabilidade e responsabilização perante a sociedade e perante aquele que vai exercer o poder de forma mais clara, de forma mais transparente. Não há desenvolvimento econômico, social, político, sem burocracia oficializada. Nosso sistema de governo ficou no meio do caminho. Então, hoje se diz que é um presidencialismo de coalizão, em que é preciso fazer a maioria no Congresso Nacional para que se possa, então, governar. Não preciso falar sobre essas coalizões, as consequências ou não, como são feitas ou não, não é? Fala-se de um tal de mensalão, fala-se em relação ao tema anterior, e aqui não vai, estou só retratando o que o Supremo Tribunal Federal disse, não é? Que havia lá um sistema de corrupção de partidos, ou de representantes de partidos políticos, que era da base de sustentação naquela ocasião. E o sistema social e político democrático, ou seja, a democracia, ela não é simplesmente um sistema político, ela é, acima e antes disso, um sistema social. Por que ela é um sistema social? Porque ela garante a todos a participação em todos os sistemas do Estado e a participação plural e a fruição dos frutos desse Estado. Para organizar esse Estado daquela maneira, há uma repartição constitucional de competência, onde se estabelece as competências da União, dos Estados e dos municípios. Lá, a partir do artigo 21 da Constituição, nós vamos encontrar as competências exclusivas do Estado, aliás, as competências exclusivas da União, que estão relacionadas à representação do Estado nas relações internacionais. Essas competências são indelegáveis. A União não pode delegar para os Estados, nem para os municípios, nem para ninguém. Elas têm que exercer de maneira exclusiva. Já as competências privativas da União, que estão no artigo seguinte, no artigo 22, ela pode ser delegada mediante lei. E existem as competências comuns. Se nós estamos num Estado federal, e nós estamos num Estado federal cooperativista, é preciso que existam momentos em que os três entes da federação, União, Estado e município, atuem de maneira comum. E, portanto, é preciso que exista um sistema integrado entre essas competências para que haja a harmonização do sistema. O exemplo mais exitoso que nós temos de atribuição comum, e quando a gente fala isso, invariavelmente a gente dá uma risadinha, é o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que envolve e deve envolver a União, os estados e o município. Não teria sentido um município pequeno ter lá uma UTI de última geração se ela não tem demanda para isso. Então, a otimização importa na transferência desse equipamento para um lugar maior, para uma cidade maior, mas essa cidade maior, o orçamento próprio não vai sustentar a vizinha, entra a obrigação do Estado, um Estado menos
abastado que o outro, entra a participação da União, e cada um com as suas atribuições definidas em lei e assim por diante, para gerar essa atuação comum. Depois nós temos as competências concorrentes entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Nessas competências o município está fora, os Estados ficam com a residual e os municípios ficam com a reservada, ou seja, aquilo que é próprio da unidade regional, e os municípios ficam com as competências peculiares e residuais, ou seja, suplementar aquilo que a União, os Estados, não... Isso de forma geral. Para mim, buscar o sistema de segurança contra incêndio, a partir da Constituição, eu fiz uma nuvem de relevância. Eu fui na Constituição e encontrei a expressão segurança 25 vezes. A expressão incêndio, nenhuma vez. Então, incêndio não é relevante para a Constituição. Risco, 8 vezes. Emergência, nenhuma vez. Desastre, uma vez. Lá quando diz que a casa, que é o asilo inviolável, pode ser adentrada em caso de desastre. Socorro, uma vez. Bombeiro, sempre acrescido da expressão militar. Não há na Constituição Federal a previsão de bombeiro que não seja militar. 7 vezes. Defesa Civil, 2 vezes. A partir dessa nuvem, eu fui procurando associar uma coisa com a outra. Busquei a segurança como princípio de validade do Estado. No preâmbulo da Constituição Federal, diz que a segurança é um dos princípios de validade do Estado, ou seja, o Estado tem que se organizar para oferecer segurança às pessoas, seja como direito, seja como garantia. Depois, nós vamos buscar a segurança da sociedade e do Estado como garantia individual, no artigo 5º, como direito individual, no artigo 5º também, como direito social no trabalho, no trânsito, a segurança jurídica, direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada, e atualmente a evolução desse sistema para súmulas vinculantes, a segurança nacional dentro das atribuições do Conselho Nacional de Defesa e a segurança pública como dever do Estado e responsabilidade de todos, e é ali na segurança pública que a gente encontra o Corpo de Bombeiros com uma maior definição de atribuições. Continuando, riscos relacionados a incêndio. Nós vamos encontrar o risco inerente ao trabalho, no artigo 7º da Constituição, como direito social. Vem depois a CLT prevendo, e aí vem a norma regulamentadora 23, para dar concretude na CLT nesse dispositivo. Risco ao meio ambiente. A expressão desastre e socorro como possibilitando o rompimento da residência em caso de desastre. O Senad, numa pesquisa rápida que fiz, a gente encontra um planejamento, um pequeno planejamento de combate dos incêndios florestais, mas não traça diretrizes sobre desastre ou sobre incêndio urbano. Vem, então, o Corpo de Bombeiros com a função de defesa civil. O artigo 22, inciso 28, trata da defesa civil, estabelece a competência legislativa privativa da União. Ou seja, cabe à União estabelecer qual a função do Corpo de Bombeiro na defesa civil. No artigo 144, parágrafo 5º, estabelece também o Corpo de Bombeiros como responsável pela defesa civil e outras funções que a lei lhe estabelecer. No parágrafo 7º diz desta lei, mas não há uma lei nesse sentido, uma lei federal nesse sentido. Daí, então, o nosso coronel falar da lei estadual. No âmbito do Distrito Federal, a competência é da União para regulamentar, por uma questão de segurança nacional. O que nós temos hoje no Estado de São Paulo, em termos de legislação infraconstitucional, a Lei 616, que dispõe sobre a Polícia Militar, e a Lei Estadual
684, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com municípios sobre serviços de bombeiro. Mas quem define o que é serviço de bombeiro? E aí nós temos o Decreto Estadual 55.660, que fala sobre um sistema integrado de licenciamento e cria o certificado de licenciamento integrado. Vamos guardar essa expressão licenciamento, nós vamos voltar nela daqui a pouco. E nós temos o Decreto Estadual 56.819, que institui o Regulamento de Segurança contra Incêndio. Pergunto eu, dentro do que nós vimos até agora, esse decreto estadual, sob a ótica pura do direito, ele tem legitimidade constitucional? Existe uma lei superior a um decreto que possa estabelecer quais os parâmetros para que esse decreto regulamentar seja efetuado? Se eu digo que ninguém está obrigado a fazer ou deixar a fazer alguma coisa senão em virtude de lei, e se eu digo que o administrador só pode fazer algo em virtude de lei, eu estou dizendo que não há no nosso sistema jurídico constitucional a figura do decreto autônomo. Portanto, todo decreto está atrelado a uma lei e o decreto decreto, ato normativo, como portaria, de acordo com a hierarquia aí da entidade. Ele tem que estar atrelado a uma lei e ele tem que estabelecer a regulamentação daquilo que a lei estabeleceu. Ele não pode gerar obrigação, criar direito, transferir obrigação. Ele não pode. O decreto é simplesmente a regulamentação do que a lei diz. Não há a figura de decreto autônomo. Todo decreto autônomo é inconstitucional, porque ele fere a própria Constituição, que estabelece o princípio da legalidade, e depois, no processo legislativo, estabelece, ou no processo de divisão de poderes, estabelece a função executiva exercida por decreto regulamentar, e não por decreto autônomo. São simplesmente constatações que dependem, efetivamente, de uma aferição material de fundo de cada um desses decretos para dizer isto pode, isto não pode, isto pode, mas tem muita coisa lá que não pode. Princípio. Tenho só mais 5 minutos. Me desculpe, então eu vou pular. O licenciamento, a relevância para o tema, a interface urbanística. Eu fui buscar depois algumas outras expressões entre urbanismo, propriedade, função social, construção e engenharia. E eu cheguei, dentro das competências da União, dos estados, dos municípios, na questão relacionada à função social da propriedade. E na questão da construção, e eu cheguei no Estatuto da Cidade, que me parece que é onde está a grande sacada. O Estatuto da Cidade, ele estabelece o quê? Ele vem regulamentar a ordem urbana estabelecida no artigo 182 e 183 da Constituição Federal. E lá no Estatuto da Cidade, estabelece no seu no seu artigo 2º, inciso 6, a ordenação e controle do uso do solo de forma a evitar a exposição da população a risco de desastre. E se eu tenho lá no Estatuto da Cidade essa questão relacionada à exposição da população a risco de desastre, eu tenho a risco de incêndio, que é espécie do gênero desastre. E depois eu vou encontrar que, para fins desta lei, serão utilizados, entre outros instrumentos, estudo prévio de impacto ambiental e estudo prévio de impacto de vizinhança. Mas eu não encontro nada de estudo prévio de impacto a desastre. Eu não encontro um licenciamento específico de impacto a desastre. Portanto, com essa legislação atirando para todo lado, que a gente se refere, e com esses projetos já aqui referidos, da Lei 2020, 121 em nível nacional, entre elas até com algumas disposições contraditórias, e com o projeto aqui 24/2014 em tramitação na Assembleia, a gente não consegue estabelecer esse sistema lá na frente. Ou seja, eu faço uma outra pergunta. A legislação posta
E os projetos em tramitação são capazes de indicar e concretizar a ideia de um sistema de segurança contra incêndio? Por quê? Eu tenho a impressão de que, para responder, eu preciso voltar naquelas tarefas iniciais. Essa legislação posta e esses projetos apresentados definem competência com clareza? Definem responsabilidade e responsabilização com clareza? Definem execução com clareza? Definem a fiscalização? Definem a repressão do desvio por erro ou por abuso? Portanto, me parece que um caminho para um sistema seja buscar, dentro do Estatuto das Cidades, a introdução de uma normatização de princípios gerais sobre o licenciamento de incêndio. Então, acrescentaria nesse artigo 4º, aí, nesse inciso 4, um estudo prévio de impacto contra o incêndio. Porque aí, a partir do momento que você tenha isso, você pode até balizar com base nas normas da ABNT, ou com base numa outra normalização, o Inmetro, com metro e assim por diante, mas você teria um parâmetro de licenciamento. E a partir do momento que você tivesse esse parâmetro de licenciamento nos estatutos da cidade, você teria não só o plano diretor, mas você teria também o código de obras harmônicos. Então, você teria a harmonização de todo o sistema. E você teria, portanto, a responsabilização dos profissionais. Porque a grande sacada não está na responsabilidade do Estado, com todo respeito ao Corpo de Bombeiros, não está na possibilidade do poder de polícia ser exercido pelo bombeiro. Não, longe disso. Está na responsabilização do profissional. E se nós temos uma escola centenária, é porque nós temos profissionais capazes e responsáveis, e que devem ser responsabilizados. E se nós temos a responsabilidade consumerista, é claro que o registro da responsabilidade técnica, né, RRT e ART, né, a anotação da responsabilidade técnica e o registro da responsabilidade técnica deve responsabilizar o profissional. O Corpo de Bombeiros tem que se reservar a atividade nobre dele, de defesa da sociedade. No momento em que o Corpo de Bombeiros passar a exercer o poder de polícia com toda a sua integralidade, que esse projeto 24 prevê, me desculpe, coronel, eu acho que ele vai perder a sua identidade, ele vai perder a sua popularidade, ele vai perder a empatia com o cidadão, porque ele vai concentrar, ao contrário do que Montesquieu, do que o Estado democrático, do que toda a doutrina de uma liberdade, de uma sociedade livre e responsável, exige ou espera de um corpo de bombeiros, além da possibilidade da responsabilidade objetiva do Estado. Você tira a responsabilidade do particular e traz ela para o Estado. É preciso muito cuidado com essa questão. E com relação ao incêndio não urbano, a partir do Código Florestal, a mesma coisa, fazer no Código Florestal regras. Já existem dentro do Código Florestal algumas regras, mas são incipientes, não dão essa natureza de um sistema contra incêndio, ou de prevenção e combate. Só um segundinho, já estou caminhando para o término. Né? Por quê? Porque, em verdade, o que nós temos é que nós precisamos reunir todos esses atores, agentes públicos, particulares, profissionais, CONFEA, CREA, CAL, ABNT, Inmetro, enfim, todas essas entidades, todos esses atores envolvidos, com as suas responsabilidades. Não adianta alguém, uma instituição, achar que é superior à outra. Isso não existe num Estado democrático de direito. As instituições se completam para que o cidadão possa efetivamente buscar aquele anseio de uma sociedade livre, justa e fraterna que o artigo 3º da Constituição estabelece. O Ministério Público, há quem defenda dentro do Ministério Público uma certa autonomia de verificação de conta bancária, com quebra de sigilo bancário pelo Ministério Público, de busca e apreensão pelo Ministério Público.
Sou radicalmente contra. Eu, promotor de justiça, não sou melhor do que delegado de polícia, não sou melhor do que oficial da Polícia Militar, do que o praça da Polícia Militar, do que o soldado, do que o guarda municipal, do que qualquer pessoa. Portanto, eu preciso estar sempre sob um sistema de controle. Um sistema de controle impõe a divisão de tarefas entre órgãos diferentes do Estado, para que o Estado não se torne autoritário, seja de forma geral, Estado, poder central, órgão supremo, seja através dos seus órgãos de execução, órgãos de administração. Todo órgão de administração que se arvora em exercer a função de maneira concentrada, acaba mal. Nós temos em São Paulo um grande escândalo chamado máfia dos fiscais. É o exemplo da concentração dentro de um mesmo ambiente da fiscalização, do poder de interdição, do poder de aplicação de multa, do poder de verificação, ou seja, o cidadão só precisa tratar com aquela pessoa. Não existe isso, no meu modo de pensar, dentro de um Estado democrático de direito. Portanto, eu quero aqui dizer que eu não consegui responder ou atender aos anseios que me foram depositados, porque eu não consegui achar, revisor, o quê? Os responsáveis pelas competências legais, porque eu não consigo achar um sistema. E, portanto, se vocês me perguntarem como é que nós vamos responsabilizar na ocorrência de um incêndio, nós vamos partir dos princípios gerais. Então, nós vamos partir do princípio de repartição de competência, se tem regulamentação, se não tem, o Código do Consumidor, qual a natureza jurídica, para chegar nessa responsabilização. Mas não há hoje definida uma competência legal em termos de exigência de um licenciamento de incêndio. Eu acho, quando eu falei, vamos deixar essa expressão separada, eu acho que a gente podia unir esforços para buscar um sistema que estabelecesse um licenciamento, né? Como é que fala? Como é que eu falei? Isso. Da mesma forma que tem o de vizinhança lá, buscar o licenciamento no artigo 4º do Estatuto das Cidades, não é isso? Buscar o licenciamento de segurança contra incêndio. Essas são as considerações que eu faço, sem nenhum aqui, sem nenhuma intenção de ser dono da verdade e aberto para diálogo. É para provocar mesmo. Nós estamos num ambiente acadêmico de buscar provocação, de buscar, enfim, dialética, amadurecimento do tema. Agradeço a todos e me coloco à disposição para eventuais perguntas.